Portanto, eu começaria também, como o meu colega Jorge Flores, por agradecer o convite. É sempre com imenso gosto que tenho a oportunidade de trocar impressões com colegas e com jovens que se irão tornar colegas, se eu ainda estiver no mundo académico nessa altura, porque, enfim, já a carreira já vai longa. E particularmente gostaria de agradecer ao Gil, ao Henrique e à Cristina pelo convite, pela troca de impressões que nós tivemos durante este tempo e também pela amável apresentação da Cristina. Na realidade, por uma mera coincidência, não é só a coincidência de eu e o Jorge pertencermos ao mesmo centro de investigação, ao CIUCT, na realidade eu também comecei a pensar sobre a história global em Florença. Não porque estivesse, portanto, como docente no Instituto Universitário Europeu, mas porque, de facto, nessa altura, portanto, por volta dos anos 2012, 2013, um colega meu estava precisamente em Florença e nós fazíamos parte do mesmo grupo de investigação, o Tensions of Europe, que tinha como projeto básico tentar ver a construção europeia não na perspectiva essencialmente da legislação política, mas de outros elementos que constroem a identidade europeia, nomeadamente a tecnologia, na medida em que era um grupo essencialmente de historiadores e sociólogos da tecnologia, e, para além disso, acentuar algo que muitas vezes ficava de fora, que são precisamente as tensões na construção da identidade europeia. Portanto, a narrativa da construção europeia é muito uma narrativa de colaboração, quando nós, do ponto de vista político, mas também do ponto de vista económico, sabemos que existem inúmeras tensões que, no fundo, moldam tanto a identidade europeia quanto, precisamente, as colaborações. E essa ideia do Tensions of Europe deu origem a uma outra ideia que se concretizou numa série de 6 livros, que são o Making Europe Book Series, sobre precisamente a construção da identidade europeia a partir da história da tecnologia. Portanto, são 6 livros escritos por historiadores da tecnologia sobre como é que a tecnologia interfere, molda a construção deste espaço europeu. E na altura convidaram-me para ser coautora de um dos volumes, que se chama precisamente Europeans Globalizing, que tem como objetivo ver como é que o relacionamento entre a Europa e o resto do mundo foi mediado pela tecnologia. E, portanto, era esse o nosso objetivo, e fomos convocados para Florença para, durante uma semana, discutirmos em pormenor como é que poderíamos fazer este tipo de abordagem, e, na realidade, como coautores do volume em que participei, tínhamos um colega, o Dirk van Laak, que escreveu o livro comigo, que é um historiador da chamada Nova História Imperial, portanto alemão, e depois tínhamos também, na altura, um dos chefes de fila da história global, o Matias Midel, e, portanto, uma das nossas atividades durante essa semana foi precisamente discutir como é que íamos fazer o livro. Obviamente que, portanto, esta sugestão de fazer um livro sobre o relacionamento entre a Europa e o resto do mundo a partir da história da tecnologia era verdadeiramente um presente envenenado. Nós tínhamos imensos autores que já tinham escrito sobre isto, embora não necessariamente com esta formulação a priori, mas existiam obviamente múltiplos livros já escritos, e portanto é sempre difícil nós encontrarmos o sítio onde nos vamos colocar precisamente para uma escrita deste tipo. E na realidade, após esta semana e depois, mais tarde, já, portanto, o projeto passou para o The Netherlands Institute of Advanced Studies, que tinha um espaço muito especial, onde os historiadores que tinham projetos aí localizados podiam fazer retiros para refletir sobre a sua própria investigação, e num desses retiros, após talvez uma semana bastante forte de investigação, chegámos à conclusão que não conseguíamos encontrar um ponto comum. E particularmente nós não conseguíamos, eu e o Dirk não conseguíamos encontrar um ponto comum com o Matias Midel da história global. E qual era o problema, que já o Jorge já referiu aqui, é precisamente porque nós achávamos, e eu ainda partilho dessa opinião, que uma parte da escrita da história global, e tem a ver com os pressupostos
do início da própria história global, e penso que até é o Conrad que diz que precisamente a história global é escrever uma história que vá para além da história dos europeus, portanto penso que é até a forma como ele põe e define a história global de uma forma muito simples, até no livro que o Jorge acabou de identificar como sendo precisamente isto. Na realidade, este ponto, que é um ponto muitíssimo relevante para os historiadores, porque de facto o eurocentrismo é um dos problemas que nós, obviamente, enquanto historiadores, temos de lidar com ele, mas o nosso argumento é que a história global, afastando o eurocentrismo, não nos dava, de facto, aquilo que nós queríamos trabalhar, que era sobre as relações de poder que existiam entre, precisamente, a Europa, ou o Ocidente, se quiserem de uma forma mais global, e o chamado outro. Ou seja, de facto, o projeto da história global era extremamente importante porque tornava visível uma série de atores que tinham estado invisíveis, mas na realidade, ao trazê-los para o território da história global, trazia-os numa superfície mais ou menos flat, portanto, em que não existia hierarquias. E isso para nós era completamente intolerável. E na realidade o livro acabou por ser escrito só por nós os dois, embora se tivéssemos continuado amigos com o Matias Midal, mas só para vos dar este testemunho de que por vezes as nossas opções enquanto historiadoras são opções que inviabilizam algum tipo de escrita com outros colegas, porque de facto, quando nós pensamos, e o Jorge estava a dizer, e muitíssimo bem, nós temos de refletir sobre quais são os instrumentos, quais são os enquadramentos teóricos em que nos movemos, e esses enquadramentos teóricos e instrumentos têm, na realidade, importância na forma como nós depois construímos as nossas narrativas. E, de facto, para nós, um elemento fundamental era precisamente que, de facto, grande parte dos outros, enfim, aqueles que tinham estado invisíveis, deviam fazer parte da narrativa, mas, de facto, o seu poder, a sua agência, em determinados períodos históricos, que era aqueles que nós estávamos a trabalhar, não era de todo igual àquilo que nós considerávamos ser os poderes hegemónicos. E, portanto, nesse sentido, havia aqui um conflito muito difícil de encontrar e de resolver, e devo dizer que estes outros não eram só os outros não europeus, também se refletia na história europeia. Aliás, eu tive uma discussão muito grande com o Matias Midel, precisamente sobre como é que se lidava com o caso de cientistas portugueses, uma das minhas pouquíssimas incursões à parte final do século XVIII, ao contrário do Jorge, portanto eu trabalho sobre o século XIX, princípio do século XX, raramente vou ao século XVIII, mas de facto trabalhei bastante sobre um cientista, um naturalista, o Abade Correia da Serra, que é final do século XVIII, princípio do século XIX, e uma das questões que eu punha ao Matias é porque, na realidade, na minha opinião, quando eu considerava que o Abade Correia da Serra tinha a mesma posição em termos da história europeia, desde o ponto de vista da história da ciência, que os seus colegas franceses, eu, na realidade, enquanto historiadora, achava, e acho, que estava a retirar a voz do próprio Correia da Serra, que se vê a si próprio e, aliás, verbaliza essa sensação de ser um cientista que está na periferia. E, portanto, esta voz do próprio ator era para nós relevante, para mim e para o Dirk, e, portanto, acabámos por decidir que não era possível continuar, portanto, a resolver o problema, e uma vez que eu e o Dirk tínhamos a mesma posição, basicamente, escrevemos o livro a partir destes pressupostos. E os pressupostos são, primeiro, de que, de facto, o relacionamento entre a Europa e o mundo, enfim, dependendo das alturas, portanto, nem sempre a Europa foi dominante, mas, portanto, estamos a pensar num historiador que trabalha no século XIX, era de facto fundamental que nós percebêssemos essas relações com o resto do mundo, com a Ásia, com a África, mas tendo como base esta análise de que nem todos os nossos atores tinham igual capacidade de fazer ou de impor a sua visão. E, aliás, discutimos bastante este aspecto com o Kapil Raj, que tem, como vocês sabem também, alguns termos fundamentais que nós todos utilizamos
mesmo quando nós estamos partidários, digamos assim, da história global, ou quando somos críticos da história global, utilizamos esses termos, porque de facto há muito na história global que é relevante, por exemplo, os go-betweens, no caso do Matias Midel, o Portals of Globalization, que eu continuo a utilizar muito frequentemente. Portanto, não se trata de pôr aqui de um lado a história global e do outro lado os outros, portanto, na realidade nós muitas vezes, e nesse caso eu sou muito ainda, portanto, uma discípula do Zanal. Eu acho que quando nós estamos a analisar determinado assunto, nós temos de, no fundo, pegar nos instrumentos e nos elementos conceptuais que nos parecem que, enquanto historiadores, melhor conseguem investigar o nosso ponto de vista e, portanto, o nosso objeto de estudo, e, portanto, não vejo que seja necessário, portanto, pormos numa espécie de lista de que não se usa porque não somos favoráveis. Portanto, há críticas e a crítica é natural entre a historiografia, e ainda bem, mas, de facto, do nosso ponto de vista, precisamente a ideia dos go-betweens do Kapil Raj, aplicada até a um debate específico, a um debate na Índia muito famoso, que é sobre precisamente o relacionamento entre aquilo que é a visão baseada no conhecimento tradicional indiano e a visão baseada no conhecimento europeu, quando apropriado pela elite indiana. Portanto, é um debate muito famoso, o Brad Rock Debate, e que o Kapil Raj tratou várias vezes, e precisamente a nossa discussão era até que ponto é que, face àquilo que era o Império Britânico, o Raj, até que ponto é que estes debates, na realidade, acabavam por ter alguma operacionalidade em termos da construção do conhecimento. E, portanto, nós, no fundo, utilizamos dois outros conceitos que continuamos hoje a debatê-los. Aliás, vai sair daqui a 2, 3 anos, talvez, uma nova Cambridge History of Technology, que tem um primeiro volume, todo ele dedicado a debates historiográficos, na área da história da tecnologia, mas que se adaptam a qualquer um. E, portanto, eu na realidade estou a escrever o capítulo sobre, com a Ana Isabel Simões, estou a escrever o capítulo sobre centros e periferias, mas há um capítulo também sobre história global. Portanto, é para precisamente debater estas questões, mas na realidade o nosso interesse é essencialmente no debate sobre centros e periferias e utilizar um conceito que nos parece mais útil do que o conceito que é usado normalmente na história global, apesar do mesmo autor, que é o conceito de hegemonia do António Gramsci. Na história global usa-se muito o conceito também do Gramsci de subalternidade, aliás, razão pela qual a história global está muito ligada aos subaltern studies e aos post-colonial studies, porque tem esta dimensão. Nós preferimos pegar no conceito, que não será o conceito contrário, mas é um conceito diferente e que é o conceito precisamente de hegemonia. Ou seja, na realidade, em qualquer momento, e obviamente que estudando o século XIX, isto é muito evidente, porque estamos em pleno período do novo imperialismo e, portanto, estas questões são muito claras. Os atores que estão no terreno têm capacidades de agência diferentes, têm poderes diferentes. E, portanto, na realidade, quando nós apagamos essa diferença de poder e o mergulhamos numa superfície que é uma superfície algo abrangente, no sentido absorvente, não abrangente, absorvente dessas diferentes hierarquias, nós na realidade estamos a retirar a voz da diferença. O Jorge referiu a dado momento que, de facto, a história global, de alguma maneira, tem esta vertente de democracia, digamos assim, e a nossa ideia é que esta ideia de democracia pode ser perigosa no sentido em que apaga a diferença. E, portanto, na questão dos centros e periferias, que neste caso nada tem a ver com o modelo difusionista, portanto, o modelo difusionista, de facto, utiliza, nomeadamente o Basala, utiliza os centros e periferias como, essencialmente, no fundo, os conceitos que absorvem
a ideia de difusão e de recepção, e falo também de uma forma muito específica, portanto, o elemento que difunde é ativo, o elemento que recebe é passivo. E, portanto, este é o modelo do Basala que nós, já ninguém, acho eu, utiliza propriamente, não é? Portanto, obviamente que a ideia é que os centros e periferias existem, não são imutáveis, na realidade eles dependem do tempo e do espaço, o que é uma periferia numa altura pode ser o centro noutra, e também do ponto de vista das próprias áreas, uma periferia de uma determinada área pode ser o centro numa outra área, portanto, são conceitos, portanto, são categorias históricas e também, da nossa perspectiva, devem ser categorias historiográficas, no sentido em que precisamente trazem este elemento de poder. E, portanto, o essencial nos centros e periferias é retirarmos aquilo que é uma visão de valor, valorativa, portanto, os centros serem melhores do que as periferias, e reformularmos dizendo que um centro é essencialmente hegemónico em termos de poder. E isso retira precisamente a questão de ser melhor ou pior. O Correia da Serra não era pior por estar em Portugal, mas de facto a sua agência na comunidade científica europeia, neste caso, era muitíssimo mais baixa do que acontece com cientistas europeus, por exemplo, de França. Eu, aliás, nós começámos a pensar sobre este assunto porque o Correia da Serra é amigo de vários naturalistas nessa altura e é particularmente amigo de um naturalista francês, o Jussieu, que escreve uma obra, enfim, importantíssima. O Correia da Serra nunca escreve um compêndio, na realidade escreve bastantes artigos, mas é essencialmente um construtor de redes, particularmente com jovens naturalistas, portanto tem um perfil diferente, mas o que é interessante é que a dado momento o Jussieu escreve que grande parte do seu livro viveu muito dos debates com um investigador, com um naturalista português, o Abade Correia da Serra, que era uma das pessoas mais interessantes do ponto de vista intelectual, com mais espírito crítico, com mais capacidade de ir ao cerne da questão que ele conhecia. Uma geração depois, na reedição de uma das obras do Jussieu, o filho escreve que o pai, com certeza, já estava, enfim, numa fase de decadência quando disse isto. Porque, na realidade, ele não devia estar-se a querer referir ao Abade Correia da Serra, que ele nem sequer sabia quem era, aliás, mas com certeza é um dos grandes naturalistas franceses. Portanto, isto vê-se que, de facto, há uma agência específica de poder, ou seja, o Correia da Serra é eliminado numa geração, porque, na realidade, ele está numa periferia. E isso, na minha opinião, e enfim, na opinião dos que estamos a tentar pensar sobre este assunto, é um elemento de facto fundamental. E, portanto, em vez de apagar as diferenças, na nossa perspectiva, essas diferenças de agência, de poder, essa hierarquização do mundo, deve ser trazida para o palco central, embora consideremos que sim, devem todos ser trazidos para esse palco central, quer os que estão no lado hegemónico, quer os que estão nas chamadas periferias. E, portanto, nesse sentido, temos tentado trabalhar sobre esta questão dos centros e periferias como uma questão de poder. E essa é a principal questão que se pôs, por exemplo, com o Matias Midel, porque, de facto, na perspectiva dele, a questão do poder não era tão importante quanto a noção de que todos faziam parte dessa rede de construção do conhecimento. E, de facto, essa rede de construção de conhecimento é fundamental. Agora, o que na nossa opinião acontece é que nem todos os nós da rede têm, e se representarmos graficamente, o mesmo tamanho. Há uns nozinhos pequeninos e há uns nozinhos maiores. E esses nozinhos tornam-se maiores ou mais pequeninos, não porque são melhores ou piores, mas porque têm mais ou menos poder, ou seja, são mais ou menos hegemónicos. E nesse sentido parece-nos também que o conceito do Gramsci é extremamente interessante de ser usado. Não apenas até neste debate sobre história global, sobre centros e periferias, mas também em histórias nacionais, quando nós estamos a falar sobre os vários atores.
Por exemplo, quando nós pensamos na história portuguesa do século XIX, portanto, a segunda metade do século XIX, o poder da tecnologia dos engenheiros. E pensar em termos de discurso hegemónico. Portanto, como é que, na realidade, a nação se identifica com este discurso, que é o discurso de um conjunto, mas que se torna hegemónico. Ou seja, ela consegue, na realidade, tornar-se o discurso dominante e aceite como sendo o discurso normal. Portanto, no fundo, a criação da hegemonia é a normalização de um discurso de um grupo para a totalidade. E isso, por exemplo, quando se está a trabalhar sobre a construção de Portugal, por exemplo, no ponto de vista da história da tecnologia, dos engenheiros, é muito interessante ver precisamente os confrontos entre vários discursos hegemónicos e qual é aquele que se consegue estabelecer. Claro que isto também, e voltando também, não quero ser muito longa, mas voltando também à questão que o Jorge pôs sobre o relacionamento deste tipo de reflexão, passa-se para o século XVI, XVII, XVIII, XIX, com a atualidade, tem também uma grande repercussão em categorias que nós hoje utilizamos e que novamente estamos a discutir sobre estes problemas de hegemonia, como por exemplo o Global North e o Global South. Como se o Global North e o Global South fossem categorias, portanto, completamente homogéneas. E novamente aqui se põe o problema. E nesse sentido, as questões, como a Cristina indicou, que me têm agora também preocupado, é de que forma é que este tipo de reflexão sobre precisamente poder político, poder económico, poder de afirmação de um determinado discurso, podem ser incorporadas no plano das ciências sociais, e portanto é aí que eu trabalho, não noutros campos, por exemplo, na discussão do discurso sobre o antropocénico, que tem algumas parecenças com as críticas que se fazem à história global. Não exatamente iguais, mas um dos problemas que nós, enfim, no SIUCT existe hoje um grupo relativamente forte que está a discutir esta questão do antropocénico e que tem colegas da história, da filosofia, de outras áreas como história ambiental, etc. Eu estou aqui a ver o David, o Inácio também já participou. Portanto, é precisamente o discurso, a narrativa normalizada do antropocénico é uma narrativa com base no nós. Nós estamos nesta situação. E vocês, que são, penso eu, quase todos historiadores, percebem que para qualquer historiador, alguém falar em nós é das coisas mais perturbantes que existe, porque para um historiador não existe nós. Nós é o quê? Que grupo é que nós nos estamos a referir? Portanto, enquanto não existe um nós, a humanidade não é um nós, a humanidade tem classes, tem grupos económicos, tem grupos de interesses, etc. E, portanto, nós o que temos, enfim, o nosso grupo, neste caso, o que temos tentado fazer é precisamente aquilo que também temos tentado fazer quando discutimos estes assuntos com colegas da história global, mas também de outras tendências. Ou seja, tentar introduzir este discurso de poder precisamente na matização da construção da grelha. Portanto, quando nós estamos a falar sobre o antropocénico, é óbvio que também se debate, não são debates muito ocidentais, digamos assim, e nós fizemos um encontro, um workshop em que convidámos vários colegas de África e tivemos um bocadinho essa percepção, de facto, nós estamos a debater isto, mas nem todos estão interessados neste mesmo debate, ou às vezes nem sequer estão a repar de que o debate exista, e nós muitas vezes estamos, enquanto grupo, de alguma maneira funcionar by proxy, portanto estamos a assumir que todo o mundo está muito interessado neste tipo de debates, quando por vezes existem outras questões sobre a mesa, mas de facto estas questões do Global North e do Global South têm o mesmo problema da hierarquização, e é sobre eles que nós temos também estado, o nosso grupo tem tentado participar nos vários eventos sobre as questões do antropocénico que têm tido lugar, e já tiveram também aqui em Lisboa, organizado pelo SIUCT, precisamente dotar este tipo de conceito
de uma exigência do ponto de vista da clarificação dos atores e da sua agência dentro daquilo que se está a passar. E isto, por exemplo, é extremamente importante para a chamada história ambiental, que, portanto, se liga também a ambas estas questões, porque precisamente, enquanto que nós na história económica e na história política é praticamente o pão com manteiga de qualquer historiador político e social e económico pensar em termos de poder, existem outros conceitos que têm surgido e, enfim, o Jorge também se lembra, houve uma altura em que praticamente nós todos os dias tínhamos um conceito novo e foi de facto bastante perturbante, agora parece termos assentado um pouco e criado espaço para pensar sobre estes conceitos e para pensar sobre o interrelacionamento entre eles, o que é que falta, o que é que está a mais num lado, o que é que falta no outro, e como é que nós podemos utilizar todos estes elementos para, no fundo, construir uma história que é uma história global, porque na realidade o que nós queremos é construir uma história em que todos os atores estejam presentes, portanto é sempre uma história global, não a história global com G grande, que é da tendência, digamos assim, da teoria, mas a história global com G pequeno, ou seja, uma história que englobe, e como dizia o Jorge, de facto, nunca se tem em qualquer artigo ou em qualquer livro uma história do mundo, isso é impossível, mas uma história que tenha consciência de que existe essa multiplicidade de atores. E, portanto, nós temos agora um tempo, e nesse sentido este debate e a ideia dos organizadores de trazerem este debate é fundamental, porque, de facto, temos agora um tempo para pensar sobre estas questões e o que é que elas nos oferecem e como é que nós podemos fazer uma heurística, não apenas das fontes, que a fazemos normalmente, mas também dos conceitos e também destas grandes tendências. E, portanto, eu talvez ficasse por aqui para dar tempo à audiência nos pôr questões. Muito obrigada.